Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou lhe falar 3 dicas para lembrar dos sinais de trânsito. Então fica comigo até o final para saber como fazer. Mas antes, eu peço a vocês que curtam para ajudar o canal e assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar o conteúdo para mais pessoas. Sejam bem-vindos, eu me chamo Thiago, sou professor e instrutor de trânsito. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm... Precisamos admitir que para conquistar aquela tão sonhada habilitação para dirigir um veículo, não é uma tarefa das mais fáceis, fora que hoje está um custo muito alto. E uma parte disso se deve às muitas memorizações que são necessárias, tanto na parte teórica quanto na parte prática das provas de habilitação. Para auxiliar você nessa difícil tarefa, eu separei 3 dicas para lembrar dos sinais de trânsito, para você memorizar, para você, na hora que estiver estudando, você conseguir absorver os sinais de trânsito. Memorizar os sinais e placas de trânsito são essenciais. Talvez por serem tão importantes, muitas pessoas têm dificuldade muito grande em guardar todos os sinais e placas de trânsito. Fato que pode levar a uma reprovação no exame teórico de habilitação, ou pior, a um acidente de trânsito. Para não ocorrer nenhum desses riscos, siga os conselhos que eu vou te dizer a seguir. Dica número 1. Cores e tipos de placas de trânsito. Para não falhar na hora de decorar e aprender todos os sinais de trânsito, é importante saber que eles estão organizados em categorias separadas e cada uma delas possui uma cor e característica do formato dominante. São elas: placas de regulamentação. Informa aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. São majoritariamente circulares, com um contorno vermelho, fundo branco e com os caracteres de informações na cor preta. Dizem respeito aos limites de velocidade, permissão ou proibição de mãos, guias e se é permitido ou não estacionar em um determinado lugar. O desrespeito a esses sinais constitui infrações no Código de Trânsito Brasileiro. Em relação ao formato e à cor, ela tem exceção à placa R1 de parada obrigatória e a R2 de dê a preferência. As demais sempre serão circulares, com fundo branco e a borda vermelha e os caracteres pretos, como já foi dito aqui. Placas de advertência. Alerta aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, que sejam permanentes ou eventuais. Esses sinais de trânsito são quase todos em formato de losango de cor amarelo neon e indicam o que você pode e o que você não pode fazer naquele determinado espaço e o que espera mais à frente, como curvas, bloqueios, ruas sem saídas e passagem de animais, por exemplo. Placas de sinalização de obra têm como característica identificar seu caráter temporário, que sejam preservadas as condições de segurança e fluidez do trânsito e de acessibilidade, e que os usuários sejam orientados sobre caminhos alternativos. Essas placas de trânsito são todas na cor laranja, o fundo laranja com borda preta, ou retangular, ou em forma de losango. Placa de indicação e orientação de destino. As placas de identificação podem ser nas cores brancas ou azul e posicionam o condutor ao longo do seu deslocamento ou com relação às distâncias ou ainda aos locais de destino. As placas de orientação de destino podem ser verdes ou azuis e indicam ao condutor a direção que o mesmo deve seguir para atingir determinados lugares, orientado pelo seu percurso ou distâncias. Serviços auxiliares e educativas. As placas educativas são brancas e têm a função de educar o usuário da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito. Podem conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação. As placas de serviços auxiliares são azuis e indicam aos usuários da via os locais onde os mesmos podem dispor dos serviços indicados, orientando sua direção ou identificando esses serviços. Azuis e retangulares, esses serviços de trânsito geralmente aparecem nas estradas, indicando serviços próximos como hotéis ou abastecimento. Outras aparecem nas vias urbanas, como as que indicam hospitais
e estacionamentos. São também muito intuitivas e não precisam de tanta memorização como as duas primeiras placas de regulamentação e advertência. Placa de atrativos turísticos. Essas placas indicam aos usuários das vias os locais onde os mesmos podem dispor de atrativos turísticos existentes, orientando sobre a direção ou identificando estes pontos de interesse. São marrons, quadradas ou retangulares. Essas placas de trânsito sempre estão próximas a pontos turísticos para indicar como chegar até eles ou a que distância eles se encontram. Nada melhor do que um bom joguinho ou teste para distrair a cabeça, não é mesmo? Mas que tal aprender e memorizar um pouco mais sobre as placas de trânsito para mandar bem no seu exame teórico e na hora de dirigir? Existem alguns jogos e testes online que podem ajudar muito na hora de você lembrar e entender o que cada placa significa. Nesse tipo de teste, você se empenha em aprender e nem percebe. Uma rápida pesquisa sobre memorização de placas em sites de buscas e logo você encontra algum deles. Dica número 3. Cursos de trânsito. O último item apenas tem real serventia se você já tem algum conhecimento ou já estudou e memorizou um pouco os sinais de trânsito. Se você não tem nenhum conhecimento, é difícil sair bem tanto nos jogos online como no exame teórico e na hora de dirigir. Por isso, se preparar bem e memorizar as placas de trânsito são atitudes muito importantes. Existem cursos relacionados ao trânsito que o aluno não precisa decorar todas as placas para você sair bem. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero poder ter contribuído de alguma forma com essas informações, com essas dicas que eu acabei de dar. Então, até a próxima semana. Valeu, fui!